Lendas da Ilha. O ano era de 39. A pedreira da Ribeira e sua pequena vila de 30 casas, com a igrejinha no alto do Morro do Céu, viveu dias de terror por causa do avistamento coletivo de um fantasma montado em cima de um bode. Ninguém sabe o que foi ou se todos vivenciaram uma espécie de delírio coletivo, mas com o tempo a coisa esfriou e a vida seguiu na calmaria das águas da Baía de Guanabara e no ritmo das badaladas do sino que vinham do alto da torre da igreja e se ouvia por quase toda a ilha. Quando ninguém mais pensava no caso, porque o tempo impunha o esquecimento, o ano já avançado pelo século XX era 1909, e o tal fantasma do bode, esse foi o apelido que colou nele e nunca mais saiu, resolveu aparecer novamente. Mas a solução encontrada pelo pároco da igreja foi simplesmente proibir terminantemente que se tocasse no assunto para não atrair a maldade alheia. Claro que não adiantou nada, e as fofocas e conversas de canto de muro não falavam de outra coisa. Mas o que aconteceu dessa vez foi mais terrível. Uma daquelas casas, já quase centenárias àquela altura, desabou, enterrando uma família inteira. E todos os relatos da época afirmavam ter visto um homem montado em um bode em meio aos escombros, como que procurando por alguma coisa. Foi notícia até nos poucos jornais que circulavam por aquela freguesia. A partir daí começaram as histórias. O homem montado no bode, o fantasma da Ribeira, conseguira realizar sua vingança centenária contra alguém daquela família que não desafortunadamente morrera por herança. Era o que dizia a maioria. Um antepassado devia ter prejudicado o fantasma e o levado à morte. Uma outra versão. O monstro da Ribeira teve seu corpo escondido por um padre que era irmão de um pescador que havia se vingado de uma traição. Essa era a história mais estapafúrdia. Ali, antes havia uma tribo indígena que fora massacrada na conquista portuguesa. Não, era uma vila de pescadores que fora deslocada para outro lugar para a construção da Vila Operária. Enfim, eram muitas histórias. Havia até a teoria de que o corpo do fantasma estava enterrado ali e que ele estava à procura de si mesmo. Um suicídio por um amor perdido podia ser tudo. Qualquer motivo era motivo para um bom papo de varanda em noite de lua cheia. Depois teve uma inusitada aparição já em 1938, enquanto reformaram a igrejinha do alto do morro para o seu centenário e de lá retiraram do porão da igreja os restos mortais de um homem do qual nunca ninguém deu falta, sobre o qual não havia história alguma, registro algum e ainda estava longe de existirem essas coisas de DNA. Será que finalmente o tal fantasma daria sossego àquela pacata vila operária? Assunto resolvido, foi o que pensaram todos. Afinal, se o fantasma fosse o dono daquela ossada, finalmente teria conseguido seu intento e seria enterrado com decência. Além do mais, a região toda já havia se descaracterizado, com prédios sendo construídos por cima das casas da vila, restando pouquíssimas ainda de pé. Foi longo o período de sumiço do fantasma, que quase se enterrou de vez o assunto soturno e fantasmagórico pela redondeza. Até que em 1995 ele apareceu novamente quando o paiol da armada explodiu e sacudiu a ilha como se houvesse ocorrido um terremoto. Sinais do apocalipse, diziam alguns mais catastrofistas. Quando caiu por terra a última casa da vila para dar lugar a uma mercearia, o fantasma nunca mais apareceu. A não ser em alguns xistes carnavalescos, os mais velhos juram que de madrugada, em algumas noites sem lua, é possível ver um semblante noturno e um lamento choroso no fundo da igreja, que do alto abençoa a Bahia e os barcos dos pescadores, que pedem a bênção e alguma proteção, balançando respeitosamente numa ladainha de madeiras rangendo no mar, de frente para a igreja. Há quem diga que em noites de lua cheia, o homem montado no bode sai das águas e arranha a porta da igreja num lamento de desencanto. Au!